coração esteja preparado para receber, que o seu espírito esteja preparado, como criança recém-nascida, que anseia pelo leite materno, que você anseia essa palavra nessa noite, para transformar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade única, Senhor, de mais uma vez poder ouvir a Tua palavra, que é mais preciosa do que o ouro, do que a prata, do que as pedras preciosas. Nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu, nos separou e nos colocou aqui, Senhor, para ministrar nas nossas vidas, para nos ensinar, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós ficamos com a melhor porção, com a melhor parte, e é por isso, ó Deus, que nós te damos graças. Pai, nós colocamos o nosso coração totalmente, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, à Tua disposição, à disposição do Teu Santo Espírito. Venha falar conosco, Pai. Venha, ó Deus, transformar as nossas vidas através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, venha fazer, ó Deus, que nós possamos, Senhor, e tenhamos, ó Deus, capacidade no Espírito, Senhor, de discernir, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, e aprender, Senhor, e absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias na segunda carta a Timóteo. No capítulo 1. Verso 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de timidez, algumas versões medo, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Pode se sentar. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre os 10 medos que podem te impedir de ter uma vida de total obediência a Deus. Os 10 medos. A diaconisa citou Gideão mais cedo no louvor. E nós sabemos que Gideão ele estava malhando trigo no lagar por medo. Por medo de que aquele povo que estava acostumado a invadir a terra deles e levar tudo que via pela frente. E o que eles não conseguiam levar, eles queimavam. Porque aquele povo, eles estavam sendo assolados por essa gente já há algum tempo. Então, todas as vezes, eles plantavam, eles cuidavam da plantação, todas as vezes que eles iam colher e iam usufruir daquilo, esse povo entrava, os amonitas entravam e arrasava com tudo, carregava tudo que eles podiam, e o que ficava para trás, eles tacavam fogo ou matava. E eles ficavam, de novo, sem nada. Então, Gideão, por medo, ele estava malhando o trigo no lagar. E o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre medo esse final de semana. Porque, às vezes, nós temos medo e nós não identificamos que nós não estamos conseguindo, que muitas vezes nós preferimos fazer outras coisas por medo. Algumas vezes nós ficamos indignados e, às vezes, até bravos, às vezes até reagimos com rispidez quando a pessoa fala: mas você não faz. Mas você não conserta, mas você não vai, mas você não muda. E nós muitas vezes queremos e não conseguimos e não sabemos o porquê do comportamento se repetir sempre. E nós sabemos que não é o comportamento adequado, mas ele se repete sempre. E quando é que nós conseguimos mudar um comportamento? Quando nós temos consciência dele, quando nós temos consciência do motivo pelo qual nós estamos nos comportando dessa forma. Aí nós vamos agir na questão. Amém? Porque até nós temos consciência, é por isso que a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Porque até nós temos consciência disso, nós não vamos no X da questão. Nós não atuamos exatamente naquilo para mudar aquele comportamento. Bem? Eu tenho visto isso muito na prática, nas sessões. Quando a pessoa ela toma consciência do que gera o comportamento, que traz problemas para a vida dela, e ela começa a trabalhar para mudar aquilo, aí ela consegue ter a mudança. Aí ela consegue mudar a história dela, que estava sendo escrita ali há 20, 30, às vezes 40 anos, da mesma forma. Ela consegue evoluir, ela consegue mudar, ela consegue restaurar.
e chegar onde ela deseja. Por isso, hoje nós vamos falar sobre esses 10 medos que podem impedir eu e a você de ter uma vida de total obediência com Cristo. Porque nós viemos a Cristo, nós aceitamos a Jesus, nós servimos a Ele. E muitas vezes nós estamos limitados, muitas vezes nós não conseguimos fazer tudo o que nós temos que fazer e agir da forma que nós temos que agir por causa de medos. E nós não conseguimos entender. Então, nós vamos começar pelo medo 1, que é o medo de perder a vida. Abram as Bíblias em Mateus 16. Vamos ler rapidinho para nós podermos falar sobre todos. Não terminarmos muito tarde. Mateus 16. (25). O Senhor Jesus vai dizer assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Amém? Então, muitas vezes as pessoas não aceitam o Senhor Jesus, ou as pessoas não têm uma vida de obediência total a Ele, porque têm medo de perder a vida. Nós sabemos que em muitos países, em alguns países, graças a Deus, hoje em alguns países, isso é literal. As pessoas que servem o Senhor Jesus, elas podem perder literalmente a vida delas, elas podem ser condenadas ao cárcere, um cárcere até a morte, elas podem ser crucificadas ainda, tem países que ainda crucificam, e elas podem ser torturadas até a morte. Mas também existe a outra forma de perder a vida que nós vemos aqui no Brasil, que as pessoas consideram que se não tiverem curtindo a vida, se não estiverem vivendo os prazeres momentâneos, se não estiverem indo aonde a maior parte das pessoas vão, fazendo o que a maior parte das pessoas vai, seguindo a moda, elas estão perdendo a vida. Muitas pessoas acham que se estiver dentro de uma igreja, elas vão estar perdendo a vida ao invés de estar ganhando. E esse é um medo que leva as pessoas a não quererem viver com Jesus. Esse é um medo que leva as pessoas a não obedecer a Jesus. Ou às vezes vive uma vida, às vezes tem uma vida de cristão, mas abre mão de estar na presença do Senhor para estar em qualquer outro lugar, com medo de perder. Mas eu vou perder isso? Eu vou perder esse evento? Eu vou perder essa festa? Eu vou perder esse momento? E as pessoas falam, não, eu não vou perder a minha vida. Eu não vou perder os meus prazeres. Eu não vou perder a oportunidade de estar em tal lugar por causa da igreja, por causa de viver uma vida de cristão. A maior parte das pessoas acham que viver uma vida de cristão é isso, né? É viver uma vida limitada, uma vida cheia de condições, uma vida cheia de coisas, de imposições, e não querem perder a parte do mundo, a parte legal, né, que eles falam, né, a parte da diversão, e muitas vezes fica com medo de perder isso. Então, esse medo é o medo de perder a vida, perder as oportunidades, perder a oportunidade de ser feliz, né? Porque na cabeça de uma pessoa que pensa assim, é a oportunidade de ser feliz, a oportunidade de estar vivendo o melhor do mundo. O segundo medo é o medo do desprezo, da rejeição. Mateus 10, 32 e 33. Vai nos dizer assim: todo aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai, que estás no céu. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Irmãos, o Senhor Jesus diz que nós temos que viver uma vida cristã. Quando o Senhor fala isso, Ele diz que nós temos que viver uma vida de cristão escancarada. Todo mundo que olhar para você tem que chegar no consenso que você é cristão. Você tem que dar testemunho. A luz de Cristo tem que brilhar no seu rosto. E por medo de rejeição, porque muitas pessoas têm raiz de rejeição, ela tem medo de servir a Jesus e tem medo muitas vezes de se mostrar cristão. Então ela dá a entender que ela não é cristã. É aquelas pessoas que estão na igreja, servem a Cristo, mas têm medo de que as outras pessoas saibam que ela é cristã, e ela não se comporta como cristão. Quando ela está no meio das outras pessoas, elas
se misturam de forma que parece que é tudo igual. Amém? Tem medo de rejeição. Mas se eu falar, mas se eu agir, mas se eu me negar, mas se eu falar que eu não posso, mas se eu falar que eu não vou, essas pessoas não vão me aceitar, essas pessoas vão me rejeitar, essas pessoas não vão me querer no grupo, essas pessoas não vão me querer no meio delas. Então, quando eu estou com essas pessoas, eu não sou cristão. Eu sou cristão quando eu estou dentro da igreja, mas quando eu não estou, eu não sou cristão. Eu sou uma pessoa que passa desapercebido. Irmãos, nós não podemos passar desapercebido, porque luz não passa desapercebida, sal não passa desapercebido. Amém? Vai comer uma comida sem sal para você ver. Você pode colocar todo quanto é tipo de tempero na comida, vai estar faltando alguma coisa. Você vai experimentar e vai falar, está faltando alguma coisa. E você vai, então, ajustando o sabor da comida com sal. Quando você está em plena escuridão, se você acender um feixezinho, uma coisinha de luz, um pontinho, aquele pontinho vai ser percebido. Então, como que nós podemos ser cristãos e temos medo de ser percebidos? São duas coisas que não andam juntas. O cristão, ele tem que ser percebido, amém? O cristão, ele tem que ser notado. Ele tem que ser notado porque quando a pessoa precisa, quem que ela vai procurar? O cristão. Quando precisa de uma oração, quando precisa de uma ajuda, quando precisa de uma palavra, quem que vai procurar? É o cristão, é a pessoa que faz a diferença. Ninguém vai procurar quem é igual. Ninguém vai procurar quem fala as mesmas coisas. Ninguém vai procurar quem está vivendo as mesmas coisas. Por quê? Se você olha para uma pessoa que está vivendo a mesma coisa que você, o que você pensa? A pessoa não pode me ajudar. Se ela pudesse, ela se ajudaria. Mas quando você vê uma pessoa que ela é diferenciada, você pensa, essa pessoa vai poder me ajudar. E é esse o intuito de ser cristão, é ser diferente. Jesus disse que nós temos que ser, que nós temos que irradiar luz. No meio dos amigos, nós temos que ser aquele amigo cristão. E não importa se muitas vezes nós vamos ser chatos, considerados chatos. Não importa se em muitos eventos nós não vamos, porque nós não achamos adequado. Só que na hora que o negócio fica feio, como dizem por aí, na hora que precisarem, é de nós que as pessoas vão lembrar. Por mais que não se mostre interessado em certos momentos, mas quando estiver passando por dificuldade, é daquele amigo que é diferente que a pessoa vai lembrar. Daquele amigo que é cristão, daquele amigo que conta testemunho, daquele amigo que testemunha o poder de Deus na vida dele, na vida de outras pessoas. Amém? Então, irmãos, muitas vezes a desobediência vem por causa disso, porque eu não vou ser aceito no grupo, porque eu não vou ser bem visto, porque eu não vou ser chamado para os lugares. E antigamente isso acontecia muito na vida dos jovens, né, dos adolescentes, mas hoje nós podemos ver que não é só na vida dos jovens e adolescentes. Nós vemos pessoas que já são vividas, pessoas que têm mais idade e ainda têm esse receio, dessa rejeição, esse medo de ser rejeitado, esse medo de não ser aceito. Irmãos, nós temos que ser aceitos por Cristo. O Senhor tem que nos aceitar. Nós temos que andar aonde Jesus vai andar conosco. Nós temos que estar onde o Espírito Santo está conosco o tempo todo. Amém? Porque se o Espírito Santo está conosco o tempo todo, nós estamos em boa companhia. Amém? E como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso nos relacionando com pessoas que têm a mesma fé. Escolhendo nos relacionar com pessoas que têm a mesma fé, escolhendo nos relacionar com as pessoas que estão no mesmo meio, ainda que não seja na mesma igreja, mas tem o mesmo tipo de pensamento. Por quê? Porque quando você se relaciona com esse tipo de pessoa, quanto mais você sabe sobre a obra, quanto mais testemunho você tem para contar, quanto mais sabedoria você tem em relação a Cristo, mais você vai ser bem aceito no meio deles, mais você vai ser chamado. Amém? Eu participava, quando eu era jovem, de grupos de jovens. E os jovens que mais se destacavam eram os jovens que eram mais chamados para os eventos. Por quê? Porque nós íamos falar sobre Deus, porque nós íamos falar sobre a palavra, e era agradável estar junto. Vem aqui, vamos conversar sobre esse assunto, vamos conversar sobre aquele assunto, mas é impossível você querer estar no meio de trevas e ser a luz e querer agradar. Porque quem está nas trevas, quando acende a luz nos olhos, machuca, incomoda. Então, às vezes, nós temos que analisar o meio que nós estamos andando. Será que o problema da rejeição, será que o problema de não ser aceito não é porque nós estamos andando no meio errado? Será que não é porque nós estamos escolhendo amigos errados? Será que não é porque nós estamos querendo forçar estar num lugar que já não é mais para nós? Amém? Porque existem lugares que não é mais para nós quando nós nos convertemos a Cristo. Amém?
E não adianta nós queremos estar nesses lugares. Não adianta nós queremos forçar ser bem visto, bem aceito e amado nesses lugares. Porque o mundo ama o que é dele. O mundo ama o que é do mundo. E nós não somos do mundo. A partir do momento que nós escolhemos viver com Cristo, nós não somos mais do mundo. E é óbvio que o mundo não vai nos amar. Então nós precisamos ver por que isso está acontecendo. E entender aonde nós temos que estar. Amém? O terceiro medo é não ser o suficiente. Suficiente. Irmãos, nós vamos ver lá em Êxodo 3:11. Moisés, quando ele é chamado para ir ser instrumento de Deus lá no Egito, ele fala para Deus que ele não se achava suficiente. Ele fala para Deus, mas eu, Senhor, nem sei falar. Como é que eu vou fazer isso? E isso acontece muito na nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, muitas vezes, achamos que é pela nossa própria força, que é pelo nosso próprio mérito, que é pelo que nós já sabemos. E olha só, a vida de Moisés, o que Deus fez através da vida dele quando ele obedeceu. Nada que Moisés fez quando ele obedeceu, nada que ele fez enquanto ele estava diante de Faraó, ele já tinha feito antes. Então o Senhor, ele tem algo novo para nós vivermos. Mas conforme nós formos caminhando, conforme nós estivermos lá, no lugar certo, na hora certa que Deus quer que nós estejamos. Deus não fez ele ficar fazendo virar o cajado em cobra várias vezes para ele testar, para ver se dava certo. Deus não fez isso. Ele fez isso quando, no momento certo, ele estava no lugar certo que Deus tinha mandado, aí aconteceu. Quando o Senhor, ele manda nós fazermos alguma coisa, nós ficamos com a nossa mente humana pensando, mas como eu vou fazer isso? Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Eu não estou preparado, eu não sei. E se me perguntarem isso? E se falarem aquilo? Irmãos, não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre o que Deus quer fazer através de nós. E o sobrenatural, quem vai fazer é Ele. Não somos nós. A responsabilidade é dele. Se ele envia, a responsabilidade é dele. Amém? E nós, quando nós olhamos para nós nos sentimos tão pequenos, eu imagino como Moisés se sentiu pequeno naquele momento, porque ele conhecia o Egito, ele sabia o poder que o faraó tinha, ele sabia tudo que envolvia o Egito, não era um lugar desconhecido. Vamos lá e pronto, acabou. Não, ele conhecia, ele sabia como era. E ele pensou, e ele sabia do poder que Faraó tinha de mandar matar ele no mesmo instante, sem ao menos ouvir, sem ao menos escutar o que ele tinha para falar. E ele já tinha o passado dele no Egito, ele já era um fugitivo do Egito, então tem toda uma história. E aí ele disse, Senhor, mas às vezes a gente fala, Senhor, tem certeza? Isso é para mim mesmo? Sou eu mesmo? E o Senhor falou, é você. Você vai. Você é meu instrumento escolhido. E nós temos que considerar o que Deus fez na vida dele, o que Deus fez através da vida dele, o que Deus faz através da nossa vida, quando ele chama e nós obedecemos, quando ele manda e nós cumprimos a vontade dele. Porque essa foi a escolha que Deus fez, irmãos. Essa é a escolha, essa é a aliança de Deus com nós. Deus podia fazer tudo sem precisar, porque ele não precisa de nós. Amém? Mas sabe por que Deus, ele quer me levar e te levar a fazer a obra? Porque ele tem uma aliança conosco. É por causa da fidelidade dele. É porque ele quer honrar a mim e a você nessa terra. Porque ele já é honrado e todo mundo sabe o que ele é capaz de fazer. E por que ele escolhe a você? Por que ele escolhe a mim? Por que ele escolhe o meu rosto naquilo que ele vai fazer na vida das pessoas? Porque ele quer me honrar. O Senhor, ele fez todas as coisas por intermédio de Moisés, mas ele honrou Moisés. Amém? Ele honrou, e ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa. Por que ele escolheu Moisés? Ele podia ter escolhido qualquer outra pessoa. Por que ele escolheu você? E de repente você disse para ele, Senhor, mas eu sou tão pequeno. Eu sou o menor na casa dos meus pais, como disse Gideão. O clã da minha família é o menorzinho que tem na tribo. Não é possível, Senhor, tem certeza que sou eu? E o Senhor então manda Gideão, e Gideão vence a batalha. Muitas vezes você fala, Senhor, eu quero vencer a batalha. E você pensa que a batalha é a batalha da sua vida, e o Senhor tem uma batalha muito maior para você vencer lá na frente.
Amém? Você não tem noção do que Deus te prepara. Quando você fala, eu quero ter vitória. Porque o Senhor não é um Deus de propósito egoísta. Tudo que Ele vai dar para você, Ele vai abençoar outras pessoas junto. Tudo que Ele vai transformar na sua vida, Ele quer transformar na vida de outras pessoas. Tudo que Ele vai agregar na sua vida, Ele quer agregar na vida dos outros também. Amém? Então nós não podemos dizer, Senhor, me coloca aqui sozinho, escondido aqui, e me mostra o que o Senhor vai fazer através da minha vida. Não é assim que Deus trabalha. Deus dá ferramenta na mão daquele que está trabalhando. Deus dá estratégia nas mãos daquele que está em guerra, que precisa de estratégia. Deus dá as coisas certas no momento certo, que é o momento que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Deus não faz experimentos, nós temos que confiar e não ter medo do que Deus vai fazer através das nossas vidas. Eu lembro uma época que eu fazia muita campanha, e eu não tinha noção do que ia acontecer na campanha. E acontecia coisas que só pela misericórdia, quem está aqui participou sabe disso. Que acontecia coisas assim que a gente às vezes saía de lá extasiado, com a boca aberta assim, ó. E acordar depois no outro dia em casa, de pensar o que tinha acontecido na casa das pessoas. E eu falava, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque eu via que era Ele, puramente Ele, trabalhando. Porque eu não tinha condições de fazer o que Ele fazia através de mim naqueles dias, naquelas casas e na vida daquelas pessoas. Então nós precisamos confiar e nós não podemos ter medo de ir, medo de fazer, medo do que eu vou falar, medo do que eu vou orar, medo do que eu vou pregar, porque é o Espírito Santo em você. E quanto menos você tem, mais Ele te enche. Quanto menos você tem, mais Ele te dá, para que seja provado que é Ele na sua vida e não você, que é Ele que está falando com as pessoas e não você, que é Ele que está operando o milagre e não você. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos orar, irmãos. Se nós temos esse medo assim, mesmo que seja lá escondidinho na nossa alma, no nosso espírito, que nós possamos orar e dizer, Senhor, tira esse medo, porque eu quero fazer a sua vontade, eu quero me dispor, eu quero não pensar no que vai acontecer, eu quero viver o momento que o Senhor vai colocar esse poder, essa força, essa coragem nas minhas mãos, para fazer a sua vontade nessa terra. Amém? O Senhor tem pressa, irmãos, mas falta pessoas, falta instrumentos, falta gente disponível para fazer a obra. Então que nós possamos orar e pedir para o Senhor tirar esse medo do nosso coração. Amém? Glória a Deus. O sexto medo é o medo da falta de provisão. Mateus 31, 32. Abram aí, Mateus 6. Nós já estamos em Mateus, vamos aproveitar que nós estamos pertinho. Diz assim, ó, portanto, não andeis ansiosos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai todas elas. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós pensamos assim, nossa, mas é tão difícil nós não nos preocuparmos com isso. É tão difícil nós não nos preocuparmos, mas eu digo para os irmãos que quanto mais você se aprofunda em fazer a vontade de Deus, menos você se preocupa com essas coisas. O Senhor, Ele vai tirando do seu coração esse tipo de preocupação. Quando eu tinha o meu ministério lá em Valinhos, um bom tempo atrás, a Bruna tinha, acho que uns 3 anos mais ou menos, né, filha? Tinha uns 3 anos, né? Ela tinha acho que uns 2 ou 3 anos, e nós não tínhamos trabalho fixo, eu não tinha trabalho fixo. E eu trabalhava num lugar, era uma faculdade, e época de férias, fechava tudo. Então assim, ganhou o que tinha que ganhar até meados de final de maio, começo de junho ganhou, não ganha mais. Aí só ia reabrir depois das férias, lá para final de julho, começo de agosto, e a mesma coisa acontecia no final do ano. E eu dependia da faculdade funcionando, porque eu trabalhava com material. Eu vendia o material para os alunos. Então, eu não tinha uma renda fixa. E, antes de entender isso, eu me preocupava muito, muito mesmo, com tudo. Porque eu tinha uma criança, e eu não tinha uma renda fixa, e antes passava por muita necessidade, e depois, nós morávamos em Campinas, depois nós mudamos para lá, e nós aprendemos, foi quando Deus deu uma reviravolta na minha vida e me mostrou outra forma de crer, de adorar, de servir,
E então o Senhor, Ele me mostrou que quanto mais nós nos aprofundássemos na palavra, quanto mais nós nos aprofundássemos no serviço, menos nós precisávamos nos preocupar com essas coisas, porque mais Ele acrescentaria. E foi um tempo maravilhoso de entender quem é Deus nesse sentido, de entender que quando você está ocupado, preocupado em fazer a obra do Senhor, as coisas chegam. Irmãos, teve vez de nós estarmos em casa à noite, não está esperando ninguém, e de repente escutar bater na porta. O irmão fala: olha, Deus me tocou e eu vim trazer essa compra para vocês. Os maiores milagres nós vivemos nesse tempo, os maiores milagres de provisão de Deus. E muitas pessoas se preocupam tanto com isso, muitas pessoas se preocupam tanto em trabalhar, muitas pessoas se preocupam tanto em ganhar, muitas pessoas se preocupam tanto em colocar isso na frente, porque Deus vai entender, que tem tanto medo, que não consegue servir a Deus direito, que não consegue obedecer a Deus. Quando Deus fala: olha, vai e faz, fica pensando mais, e isso, e aquilo, e a provisão, e meus filhos, e minha casa. Irmãos, Deus, Ele se responsabiliza. Se Ele está mandando você ir, se Ele está mandando você fazer, faça. Eu lembro que nessa época que nós saímos de férias da faculdade, do trabalho, o Senhor, Ele honrava tanto a gente, que a gente virava, irmãos, a gente saía da igreja de manhã, almoçava, nós saímos da rádio de manhã, depois íamos para casa, almoçava, ia para a igreja à tarde, aí depois dava a noite, em comunhão com os irmãos, jantava, ia para o monte, do monte ia para a igreja no outro dia de manhã, era assim, ó. Virava dias e dias, só louvando, só adorando, só orando, só expulsando demônio, só ganhando almas. E nós saímos de carro e colocávamos os instrumentos dentro de carro, e os irmãos que tocavam aí, tocavam e faziam o culto. Assim, às vezes, de segunda-feira, de manhã, nós estávamos na casa dos outros, fazendo culto. E foi assim, o tempo mais maravilhoso que nós vivemos, e o tempo que nós mais vimos Deus fazer milagres. E me pergunta se faltou alguma coisa. Muito pelo contrário, tive que fazer regime depois, porque eu engordei. Porque todo lugar que ia era o bolo, era isso, era aquilo, era o banquete que era preparado. Irmãos, e as visões que Deus dava, e os milagres que Deus fazia. E se eu tivesse ficado preocupado e com medo de faltar na minha casa? E se eu tivesse procurado um emprego com medo de Deus não prover? E se eu tivesse deixado de fazer essa obra? Quem ia perder com isso? Eu ia perder com isso. Porque a experiência que eu tive naquele tempo não tem nada que substitua. E o Senhor, Ele provê. E quanto mais você faz a obra, quanto mais você se dedica, mais o Senhor faz você confiar. Porque conforme as coisas vão chegando, conforme Deus vai abastecendo, conforme Deus vai cuidando, irmãos, não tem como você não perder esse medo. Não tem como você não ver que Deus, Ele age no impossível, no improvável, no invisível. Que você não precisa ligar para ninguém, que você não precisa falar para ninguém: eu estou passando necessidade. Você não precisa falar: me ajuda. Mas isso acontece conforme você vai aumentando o grau de serviço com Cristo. Ele realmente te remunera como um dos seus funcionários, e Ele não te deixa faltar nada, muito pelo contrário, Ele transborda na sua vida. Amém? O sétimo medo é o medo de não alcançar os objetivos. Não alcançar os objetivos, irmãos, de sucesso, conforme a visão do mundo. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, mas quando Deus, Ele tem uma obra para a gente, tem uma missão para a nossa vida, são raras as vezes que não surge uma oportunidade. Uma oportunidade de fazer alguma coisa lá fora. Uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de mudar para outra cidade, uma oportunidade de fazer um estudo, uma oportunidade de fazer qualquer coisa. E muitas vezes é algo que a gente estava esperando há muito tempo. E nós temos que escolher entre viver aquilo que Deus quer naquele tempo e aceitar a oportunidade. E tem muita gente que tem medo de perder as oportunidades que o mundo dá. Tem muita gente que tem medo. Uma vez eu conversei com uma pessoa que a empresa pediu para ela começar a dobrar e dobrar e dobrar no serviço, e trabalhar as folgas e dobrar. E aí eu cheguei para essa pessoa, que era uma pessoa que a gente contava muito na casa do Senhor e na obra, e essa pessoa disse: eu não posso perder a oportunidade, porque se a empresa mandar embora, o que vai ser? Irmãos, isso é totalmente entendível, no ponto de vista humano, no ponto de vista carnal, isso é totalmente entendível. Mas quando nós passamos para a palavra,
E quando nós entendemos o que Deus tem na nossa vida, quando nós vemos as coisas com os olhos espirituais, e quando nós vemos que nós estamos fazendo diferença, e de repente surge esse tipo de coisa, nós temos que ter discernimento espiritual, para entender que na verdade o inimigo só está querendo nos tirar da presença de Deus, para entender que na verdade o inimigo só está tentando nos parar, e nós precisamos escolher aquilo que nós temos por fé, que é o melhor. Amém? Porque é por fé, não é fácil. E muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem a nossa decisão. Muitas vezes, as pessoas da minha própria família viravam para mim e falavam assim: mas você não vai arrumar um emprego? Mas você não vai correr atrás? Eu estou orando. Se for para mim arrumar um emprego agora, Deus vai abrir a porta, Deus vai preparar. Ah, mas não é só orar, não. Tem que agir, tem que ir atrás. Vocês têm uma filha, né? Bebê praticamente. Mas eu sabia o que Deus estava fazendo na minha vida. Amém? E muitas vezes as pessoas têm medo de perder. Medo de perder o sucesso, medo de perder a oportunidade, medo de perder a promoção, medo de perder o emprego. E aí não conseguem servir a Deus da maneira que Deus quer que sirva, da maneira que Deus chamou para servir. Porque, irmãos, o tempo todo o inimigo ele coloca diante de nós o medo de passar necessidade. Porque nós temos isso em nós. O ser humano tem isso em si. Quando nós estudamos um pouco a mais, nós entendemos que o maior medo do ser humano é o medo da morte e o medo de passar necessidade. Nós temos isso desde os nossos antepassados, desde os homens das cavernas. Eles saíam das cavernas para caçar porque eles tinham medo de morrer. E nós temos isso dentro de nós. E quando nós relacionamos qualquer tipo de atividade, quando nós relacionamos que essa atividade está nos levando a perder aquilo, ou nos colocando em situação de perigo, de perder aquilo, ou de nos sustentar, de sustentar a nossa família, imediatamente nós reagimos. E muitas pessoas não obedecem a Deus porque está reagindo a isso, está reagindo a esse medo de perder, a esse medo de passar escassez, a esse medo de ter problemas. Irmãos, muitas vezes nós precisamos passar por períodos difíceis para nos entregarmos ao Senhor. A minha experiência de vida com Deus, na minha experiência de vida com Deus, eu já passei por muitos momentos difíceis. Até entender a forma de servir a Deus, até entender a forma de ser totalmente, colocar totalmente a minha atenção na voz do Senhor. Eu passei por muitos momentos difíceis, que analisando muitas vezes, eu penso, se eu tivesse entendido isso antes, eu não teria passado. O Senhor todo o tempo queria me mostrar o quanto Ele era fiel, o quanto Ele é fiel, o quanto Ele é provedor, o quanto Ele me ama. Porque antes eu seguia num caminho onde eu tinha que ser perfeito, aonde eu escutava que se as pessoas não conseguissem seguir aqueles passos, elas não iam conseguir salvação. Então, não adiantava estar ali. E nessa introdução nós já vamos passando para o 8º medo, que é o medo da frustração. Irmãos, eu senti muito isso, porque eu comecei a congregar, eu conheci o Senhor numa igreja que pregava que eu tinha que ser perfeito, que eu tinha que seguir os 10 mandamentos à risca, e que se eu não conseguisse fazer aquilo, não adiantava nada. Agora, presta atenção. Paulo disse na carta aos Efésios que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça. Nada que nós fazemos é para trazer salvação para a nossa vida. Quem pensa assim está completamente errado. Nós não fazemos caridade, nós não servimos a Deus, nós não estamos aqui cultuando Jesus com a intenção de que isso nos leve a ser salvo. Não é isso. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, tudo isso é incutido na nossa vida. Nós temos outra visão. Nós entendemos que nós temos que ser caridosos, nós temos que ser amáveis, nós temos que seguir a Jesus obedecendo tudo aquilo que Ele nos ensinou. Amém? E é por isso que nós fazemos tudo o que nós fazemos, não é uma troca. Eu vou servir a Deus, eu vou na igreja, eu vou fazer caridade para ser salvo. Porque Paulo disse que nós não podemos fazer isso, por quê? Para que ninguém se glorie. O que quer dizer isso? Por que Gedeão venceu a guerra com 300? O que Deus disse para Gedeão? Para que ninguém se glorie. Para que o povo não fique falando que foi pelo braço do homem que vocês venceram a guerra, mas que foi eu que dei a vitória. Amém?
E é assim que acontece com a salvação das nossas almas. Nós não podemos chegar no último dia e falar assim, olha, eu fui salvo porque eu fiz caridade. Eu fui salvo porque eu estava na igreja. Eu fui salvo porque eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não, você não foi salvo. Você não vai ser salvo por isso. Você vai ser salvo porque você aceitou a graça de Jesus. Porque nós não temos condições nenhuma de sermos perfeitos como Jesus foi, enquanto nós estivermos nesse corpo. É por isso que a palavra fala que o corruptível, que é o nosso corpo carnal, tem que ser revestido do incorruptível, para nós podermos herdar a vida eterna, porque esse corpo nosso não serve para isso. Então, isso aqui que nós temos, essa capa, vai ficar aqui, e vai ser entregue ao pó da terra, e nós vamos subir com o nosso corpo glorioso. Porque ele não serve. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos vivendo propício a pecar, propício ao pecado. Então, se alguém entende que para ser salvo depende das obras dele, se alguém é ensinado dessa forma, ele se acha insuficiente. Ele acha que Deus não vai aceitá-lo. Então ele fala, para que eu vou tentar se pode ser que no último dia eu ainda não seja salvo? Por que eu vou abrir mão de tudo que eu posso viver? Por que eu vou abrir mão de tudo que o mundo me oferece? E teve um tempo que eu pensei dessa forma, é por isso que eu estou dizendo, por conhecimento de causa. Que por que eu vou abrir mão de tudo que o mundo me oferece se eu não consigo ser perfeito, eu sempre peco? E aí o que vai adiantar? Então eu vou viver tudo que o mundo tem para me oferecer, porque pelo menos quando eu for condenado, eu vou ter ciência que eu aproveitei de tudo. Porque isso é muito perigoso. Você pregar para uma pessoa que ela tem que ser perfeita, que ela não pode ter pecado, porque nós sabemos que o único que foi capaz de viver nessa terra e não ter pecado foi o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos pela graça. Quando nós espelhamos o amor de Cristo em nós, quando nós obedecemos a Deus, e quando nós vivemos uma vida de serviço a Deus, nós fazemos isso porque nós já somos transformados. Isso é uma consequência da conversão. Amém? Não é uma moeda de troca. É por isso que quando uma pessoa faz uma coisa com uma intenção que não é essa, que não é por conversão, não é por amor, não é por dedicação, isso não tem o mesmo efeito. Igual quando nós falamos da oferta. Quando a pessoa dá a oferta pensando em ter de volta, ou pensando que as pessoas vejam que ela é cristã e ela está fazendo, não tem o mesmo efeito de retorno. Porque a intenção não é essa. Então, qual é a intenção que nós fazemos isso? Por que nós fazemos isso? Porque nós somos transformados. Porque isso é a nossa vida. É por nós, não é por eles. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa, e eu falei para essa pessoa, nós ganhamos quando nós saímos para fazer a obra. Nós ganhamos quando nós fazemos essas ações. E essa pessoa também cristã disse, é verdade, né? Nós que ganhamos. Nós ganhamos muito mais do que eles. Por quê? Porque a palavra diz que melhor é dar do que receber. E quando nós entendemos isso, é porque nós já fomos transformados. Porque para o homem carnal, para o homem natural, para o homem que discerne as coisas pela carne, é difícil entender isso. É muito difícil. A minha irmã e o meu pai, eles fazem também ações assim. E muitas vezes eles vão no supermercado e eles falam, né, minha irmã contando, que eles falam, nós estamos aqui porque nós fazemos parte da instituição de pessoas que estão internadas numa clínica e nós queremos ajudar essas pessoas, é uma instituição que depende de doação. Aí muita gente vira e fala assim, manda esses vagabundos ir trabalhar. Escolheu usar droga, agora eu sou obrigado a sustentar. E teve um que falou para minha irmã assim, olha, você estaria bem melhor se estivesse na sua casa batendo um bolo, fica a dica. Olha que absurdo. Mas para nós isso é um absurdo. Para nós que fomos transformados, para nós que temos a mente de Cristo, para eles é uma coisa óbvia. Entende isso? Eu não vou trabalhar para doar, eu não vou trabalhar para contribuir, eles que vão fazer isso. Então nós fazemos não porque nós estamos querendo trocar com Deus por salvação. Nós fazemos porque nós somos transformados e nós temos o amor de Cristo. Então quando nós olhamos para essas pessoas, nós entendemos que eles precisam de ajuda. Amém? Não é para trocar. E nós não temos como nos frustrar. Por quê? Por causa das promessas de Deus. O Senhor diz que nós somos salvos pela graça. E isso veio por intermédio do Senhor Jesus. O preço já foi pago. Esse peso já não está mais sobre mim. Não sou eu que tenho que ser perfeito. Jesus foi perfeito. Jesus pagou o preço. Jesus comprou, com preço de sangue, a minha salvação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver uma vida de cristão. Eu tenho que viver uma vida de transformação. Eu tenho que viver uma vida de serviço a Deus. E ter a certeza, e não o medo,
que eu vou ser salvo. Eu tenho que ter alegria e não frustração. Eu tenho que ser feliz e não triste. Eu não tenho que viver frustrado. Eu tenho que viver feliz, porque o Senhor me transformou, e porque eu trabalho para Cristo, porque eu tenho a minha mente transformada, e por isso eu vou ser salvo, pela graça dEle. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. O nono medo é o medo do julgamento. Irmãos, hoje nós estamos vivendo num tempo onde o que nós vemos mais é o julgamento. As pessoas têm opiniões sobre a vida de todo mundo e não olham para a vida dela. As pessoas sabem dar palpite na vida de todo mundo o que é melhor fazer, mas não olha para si próprio. Julga todas as ações, condena. Muitas vezes nós vemos nas redes sociais, eu não paro para ler esse tipo de comentário, mas tem vezes que mesmo a gente não querendo ver, a gente acaba vendo o julgamento das pessoas, condenando, mandando para o inferno, matando a alma, por uma coisa boba, por uma opinião que a pessoa deu. E muitas vezes as pessoas não falam de Cristo, vezes as pessoas não se mostram cristãos por medo de julgamento. Porque o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Como que as pessoas vão me julgar? Amém? Antigamente tinha pessoas dentro de uma família que se convertia a Jesus. Eu vi um testemunho de um pregador que os pais deles não acreditavam no Senhor, ele se converteu e ele se escondia. Ele não deixava que a família dele soubesse que ele era cristão, porque ele não podia, segundo as palavras dele, quando ele era rapazinho, ele entendia que ele não podia que os pais soubessem que ele era cristão, porque senão ele podia sofrer várias represálias dentro da própria casa. Então ele tinha medo do julgamento, e muitas vezes, irmãos, não é nem nada assim de muito drástico que vai acontecer com a pessoa, porque nós moramos num país, nós somos de um país que nós não temos esse tipo de represália, mas às vezes só pelo que a amiga vai pensar, às vezes por causa do que o namorado ou a namorada vai pensar, às vezes por causa do que a sogra, o sogro vai pensar, a pessoa não consegue obedecer a Cristo, porque tem medo do julgamento. Tem medo do que a pessoa vai falar, tem medo do que a pessoa vai dizer, tem medo do que a pessoa vai falar, dizer para os outros. Aquela pessoa é cristã. E os irmãos podem até pensar que isso não acontece hoje em dia, mas acontece. E acontece bastante, viu? Não é pouco, não. Tem pessoas que têm vergonha de falar que é cristão. Pessoas que têm vergonha de falar que é cristão por medo do julgamento dos outros. E o medo do julgamento leva a pessoa a não admitir muitas vezes que é cristão, e leva a pessoa a não querer ser cristão. Porque até agora eu agi dessa forma, e se eu passar a agir dessa forma como cristão, o que as pessoas vão pensar de mim? O que os meus amigos do trabalho vão pensar de mim? O que eles vão dizer de mim aí fora? Amém? Que em nome de Jesus nós possamos pensar nessas coisas. Nós possamos pedir para o Espírito Santo nos guiar e nos dar sabedoria para nós sabermos se algum desses medos está nos atrapalhando. A obediência no nosso dia a dia, no meio das pessoas. Irmãos, porque essas situações não aparecem dentro da igreja. Aqui nós estamos armados. Aqui a nossa consciência está para servir ao Senhor Jesus. Esse tipo de coisa aparece aí fora. Esse tipo de situação aparece quando nós estamos no lazer, quando nós estamos desarmados, quando nós estamos distraídos. E muitas vezes esses medos, eles vêm e afloram e faz nós termos um tipo de comportamento que muitas vezes não é de cristão. Então nós precisamos pedir para o Espírito Santo nos instruir. Senhor, será que eu estou agindo dessa forma? Será que algum tipo de medo desses está me atrapalhando a ser obediente? Será que algum tipo de medo desses está me atrapalhando a ser um cristão de verdade, um cristão verdadeiro e fazer a tua obra de fato? Amém? E o 10º e último medo é o medo, glória a Deus, o medo de Deus ser muito duro, de Deus ser implacável, de Deus ser só juiz, de Deus ser um Deus que condena. Eu não consegui. Eu não vou conseguir. Nossa, eu pequei e agora eu não vou mais ter com Deus. Agora eu não vou mais pedir perdão. Agora eu não vou mais na igreja. Agora eu não vou ter mais comunhão. Porque Deus é duro demais. Nossa, agora eu pequei e não tenho coragem nem de ir lá falar com Deus. Irmãos, o Senhor sabe que nós somos pecadores. Por isso que Jesus morreu. Porque se não fosse para perdoar pecados, Ele não teria morrido. A única causa de Jesus ter morrido foi os nossos pecados.
Porque se nós tivéssemos condições de fazer o sacrifício, nós teríamos feito. Amém? Nós teríamos feito. O Senhor Jesus precisava ser o cordeiro para os nossos pecados serem perdoados. E a palavra deixa bem clara que todas as vezes que nós nos arrependemos de fato e pedimos perdão em nome dele, nós somos perdoados. E o inimigo, ele fica nesse meio, muitas vezes, entre nós e Deus, entre nós e o perdão, e fica jogando na nossa mente: você pecou, você não tem mais condições de fazer isso, você não pode ser usado, você não vai poder mais chegar diante de Deus, olha que vergonha, Deus vai te condenar, Deus vai te acusar. Irmãos, quem acusa é Satanás. Deus perdoa, Deus ama, Deus acolhe. Amém? Deus conforta, Deus consola. E nós não podemos deixar esse medo tomar conta do nosso coração, porque como nós pecamos, se nós deixarmos esse medo de Deus ser implacável, de Deus não nos perdoar, de Deus não querer mais ouvir a nossa voz, nós paramos, nós nos distanciamos, nós abrimos mão dos planos de Deus para a nossa vida. Amém? Nós abrimos mão porque nós achamos que nós pecamos, então Deus não vai nos perdoar. Nós pecamos, então nós não vamos conseguir. Nós pecamos, então Deus não vai nos usar. E nós precisamos ser humildes e simples, a ponto de chegar no Senhor e dizer: Senhor, eu pequei, mas eu sei que a sua graça me cobre, eu sei que a sua misericórdia me cobre, e eu não quero fazer de novo. Então me ajuda, me fortalece e trabalha nisso. Não é porque eu estou falando que o Senhor, Ele nos perdoa, que nós vamos insistir no mesmo pecado. A partir do momento que nós temos consciência do pecado, nós trabalhamos para não pecar mais, para não fazer mais aquilo. E é fácil, pastor? Não, é muito difícil. Qualquer mudança de comportamento é muito difícil. E principalmente quando esse pecado é um vício, não é uma coisa que nós já estamos habituados, quando é uma coisa que traz prazer para o nosso cérebro, é muito difícil. Mas nós temos a essência de Deus em nós. Amém? Nós temos o corpo de Cristo, o sangue de Cristo sobre nós. E nós declaramos isso todo mês. E nós lembramos disso todo mês. E por que nós temos o corpo de Cristo sobre nós? É para a nossa carne não nos dominar, para ela não ter poder total em nós. Por isso que nós temos parte com Deus, para a nossa carne não ter controle total em nós. Por que nós estamos debaixo do sangue de Jesus? Para espíritos malignos não ter poder total sobre nós. Amém? Porque se o espírito maligno pudesse ter poder total sobre você, Deus não ia cobrar isso de você, ia cobrar deles. Amém? Se a nossa carne tivesse poder total sobre nós, era só acabar com a nossa carne, e nós seríamos salvos, pronto, e acabou. Não precisava ter uma vida aqui de santidade, não precisava ter uma vida de serviço a Deus aqui. Não precisava aceitar Jesus, era só acabar com a carne e pronto, estava tudo resolvido. Mas, irmãos, nós temos livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha. E se eu escolho não cometer mais esse pecado, mesmo que a minha carne me leve a cometer, mesmo que eu tenha um impulso grande da minha carne, eu sei que se eu orar, se eu jejuar, se eu batalhar espiritualmente, uma hora eu vou ser liberto. Eu posso cair, eu vou levantar. E eu posso cair novamente, eu vou levantar, mas vai chegar uma hora que o meu espírito vai estar tão fortalecido, que ele vai sobrepor a minha carne, e eu vou conseguir, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Porque é isso que o Senhor nos disse quando Ele disse que nós estamos debaixo da graça. É isso que Ele disse quando Ele disse que Ele é um Deus de misericórdia. Misericórdia, irmãos. Não tem sentido nós temos medo de ir na presença do Senhor quando nós erramos, se o nosso Deus diz que Ele é um Deus de misericórdia. Misericórdia quer dizer que nós não merecemos, mas Ele perdoa mesmo assim. Pela graça quer dizer que é um favor indevido, nós não merecemos, mas Ele faz do mesmo jeito, pelo amor dEle. É por Ele que Ele faz, é pela misericórdia dEle. Amém? Glória a Deus. Então que nós possamos ter confiança no Senhor, que nós possamos estudar, que nós possamos perguntar para o Espírito Santo: será que algum desses medos está me atrapalhando? Será que eu estou tendo esse comportamento por medo? Será que eu estou tendo esse comportamento por medo de faltar alguma coisa para mim? Será que eu estou tendo esse comportamento por medo de escassez, por medo de ser julgado, por medo de ser rejeitado? Será que eu estou tendo algum tipo de comportamento que está me impedindo de obedecer ao Senhor e receber mais de Deus, e ir mais profundo com Deus, e passar de nível com Deus? Porque o Senhor não nos chamou para ficar parado, o Senhor não nos chamou para ficar estagnado, o Senhor quer que nós passemos de níveis com Ele, o Senhor quer que nós vamos mais profundo com Ele. E muitas vezes esses medos nos atrapalham, nós ficamos só na superfície, porque está bom aqui.
Tá bom, estou confortável. Nada está me atrapalhando, nada está me prejudicando, nada está me fazendo ter outro tipo de conduta. Então eu estou bem aqui. Mas não é isso que o Senhor quer para você. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para você fazer diferença. O Senhor te chamou para ser sal e para ser luz. O Senhor te chamou para estremecer o inferno. Estremecer. O Senhor te chamou como igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra você. Amém? Então não é para você ficar limitado, é para o inferno ficar limitado na sua presença. Não é para você ficar limitado, é para os demônios saber que ali eles têm uma limitação, porque você está naquele lugar. Porque o Espírito Santo de Deus que está com você não vai deixar mais ele atormentar aquela vida, não vai mais deixar ele escravizar, não vai deixar mais ele fazer bagunça. Eu vejo muitos cristãos limitados, eu não vou lá, eu não vou fazer, eu não vou orar, porque vai que acontece alguma coisa. Vai que acontece o quê? Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você tem que crer nisso. Você tem que crer nisso. Você tem que ir crendo que o que está em você é maior e ele vai fazer o que ele tem que fazer naquele lugar. Mas você tem que se dispor. Você tem que largar todos os seus medos e dizer: não é por mim, é por ele. Não é melhor pela minha perfeição, é pela perfeição dele. Não é pela minha santidade, é porque ele é santo. Não é pelo meu poder, é pelo poder dele. Eu só sou o quê? Instrumento. O instrumento não questiona. Vê se o violão questiona com o Tiago quando ele pega ele para tocar. Tiago, você está batendo na corda errada. Não é aqui não, é aqui. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer nunca. Isso é ser um instrumento. É se colocar nas mãos do Salvador e dizer: faz o que o Senhor tiver vontade. E quando o instrumento quebra a corda, o que o dono faz? Vai lá, troca a corda, limpa. Não é assim, missionário? O missionário também toca violão, sabe disso, né? Está lá tocando, pim, quebrou a corda. Você vai jogar o violão fora? Ou o violão imprestável, não presta para nada, não. Vai lá, pega a cordinha nova, coloca, limpa. Se nós fazemos isso com as nossas coisas materiais, imagina Deus com a nossa vida. Quando nós pecamos, irmãos. Dizer que Deus não nos perdoa, ficar com medo de ir até Ele quando nós pecamos, é diminuir demais o amor de Deus. É dizer que nós somos capazes e Ele não é. É dizer que nós podemos perdoar, nós podemos pegar um instrumento, limpar, cuidar, consertar, e ele não, ele joga fora. Amém? Essa insegurança, esse medo está dentro de nós. Isso não muda quem Deus é. Deus é aquele que nos pega. Deus é aquele que nos restaura. Deus é aquele que nos fortalece. É aquele pai que põe o anel no dedo. É aquele pai que traz a roupa nova. É aquele pai que mata o bezerro para fazer a festa. Amém? Ele não é aquele pai que diz: pode voltar de onde você veio, porque você gastou tudo e agora você vem pedir a minha ajuda. Não, ele não é esse pai. Ele é aquele pai que grita: vem, traga um anel, traga sandália, traga roupa nova, porque o meu filho que morreu reviveu e hoje ele voltou. Aleluia! É isso que o Senhor pensa de você quando o Senhor diz, quando você chega até ele e diz: pai, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui para receber o teu perdão. O Senhor sente o que esse pai sentiu. O meu filho. O meu filho que morreu está de volta para a minha comunhão. O meu instrumento está aqui de novo. Agora eu vou reformar, agora eu vou limpar, agora eu vou fazer ele ser melhor do que ele era antes. Amém? Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Curva sua fronte, feche os seus olhos. Aleluia. Debaixo dessa palavra, conversa agora com o Senhor, conversa com teu Pai, com teu Deus. Diz para Ele o quanto você quer servi-lo, o quanto você quer fazer tudo aquilo que Ele quiser que você faça, o quanto Ele quer que você, o quanto você quer obedecê-lo. Diz para Ele que você abre mão de todos esses medos essa noite, em nome do Senhor Jesus, porque isso é o nosso livre-arbítrio. Nós abrimos mão daquilo que não queremos e o nosso livre-arbítrio é respeitado. Mas se nós não falarmos, irmãos, isso fica na nossa vida e nós não somos libertos.
Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, fiel e verdadeiro, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor, e por mais essa porção de sabedoria que o Senhor, ó Deus, derramou sobre nós essa noite. Papai, nós nos colocamos, ó Deus eterno, diante de Ti, Senhor eterno, e nós pedimos, ó Deus, que o Senhor visite, ó Deus, o profundo do nosso ser, que o Senhor esquadrinhe, ó Deus eterno, que o Senhor esquadrinhe, ó Deus, o nosso espírito, Senhor, e que aonde houver, ó Deus, um medo, ó Deus, que pode estar atrapalhando, Senhor, nós de Te servir melhor, de Te obedecer, Senhor, que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha nos dar força, que o Seu Santo Espírito, Senhor, venha nos dar estratégia, que o Seu Santo Espírito, Deus, venha nos dar sabedoria para poder, ó Deus, lutar contra, Senhor, esse medo, para poder superar, ó Deus eterno, e assim poder, ó Deus, Te louvar, Te engrandecer, Te adorar e Te servir, ó Deus, na medida que o Senhor espera que façamos isso, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que possamos levar essa palavra para casa, Pai, que essa semente venha dar uma árvore forte e robusta, e venha dar, ó Deus, muitos frutos, ó Deus, na nossa vida cristã. Papai, que nós possamos, ó Deus, identificar os nossos medos, e que nós possamos, ó Deus, lutar, ó Deus, e batalhar, Senhor, contra eles, que nós possamos, ó Deus, ser libertos, ó Deus eterno, para assim poder, ó Deus, Te obedecer, para assim poder Te servir melhor, Senhor, e fazer a Tua obra nessa terra. Pai, em nome de Jesus, não deixe que o medo nos trave, não deixe que o medo, ó Deus, nos desvie, Senhor, do Teu caminho, não deixe que o medo, ó Deus, nos faça ser negligentes, ó Deus, com a Tua obra, com a Tua casa, ó Pai, mas que pelo contrário, ó Deus eterno, que possamos nessa noite tomar posse, ó Deus, desse Espírito, ó Deus eterno, de coragem que o Senhor nos deu, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não tem nos dado um espírito de medo, de covardia, por isso, ó Deus, nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus, todo medo, toda covardia, Senhor, em nome de Jesus, toda insegurança, nós rejeitamos nessa noite, nesta hora, Pai, e nós tomamos posse, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, de toda a coragem que o Senhor tem para nós, Senhor, de toda a segurança que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse nessa noite para fazer a Tua obra e para ir aonde o Senhor mandar e fazer, Senhor, a Tua vontade nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.